Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer, um privilégio estar aqui esta manhã para mais uma escola bíblica dominical, mesmo sendo online. Gostaria de cumprimentá-los a todos que estejam assistindo neste momento, o que assistirá posteriormente. Desde já agradeço a cada um. E para darmos início, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais oportunidade de vida. Oremos. Querido e amantíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor maravilhoso, neste momento nós te agradecemos, Senhor, pelo teu, Senhor, querido e maravilhoso amor, Senhor. Mesmo nós sendo fracos, sendo falhos, tu tem cuidado de nós até aqui, tem nos sustentado com saúde, Senhor, com vida. E esse é um privilégio que muitos não têm, muitos não agradecem, mas eu, Senhor, e acredito que todo o povo que te louva te agradece por esse privilégio. Nesta manhã, Senhor, continua conosco, nos abençoa durante a transmissão desse trabalho, Senhor. Continua na frente, com tuas mãos estendidas, porque é disso que nós necessitamos. Tu és um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus santificador. Abençoa, Senhor, também esse povo que está aqui presente neste momento, que nos trará, Senhor, um ensinamento, que nos trará um louvor de adoração a Ti. Desde o momento eu te agradeço para todos sempre. Amém. Gostaria de convidar a irmã Luciene para dar início cantando o hino da harpa e logo mais continuaremos. Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar todos os irmãos aí de suas casas para estar louvando conosco o hino 151 da nossa harpa.
Amém. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a Igreja Eleita, a Igreja Universal, a Igreja escolhida por Cristo, a Igreja que nosso Senhor Jesus Cristo virá um dia, muito em breve, e oxalá que seja hoje, para vir buscar, onde Ele deixou sua promessa no livro escrito por João no seu Evangelho, versículo 1 do capítulo 14, onde ele pediu para que nós não vivêssemos turbados, para que não vivêssemos preocupados, porque ele iria, mas voltaria para levar a sua amada igreja. E o mais interessante de tudo isto é que ele falou que iria preparar um lugar. Então, antes de começar, sabemos que nesses últimos dias estamos vivendo esse momento turbulento, esse momento tenebroso, onde muitos estão preocupados, onde muitos estão tirando até a sua própria vida com medo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como de águia, Que nós possamos crer que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. Nós vemos nessa lição maravilhosa, onde iremos estudar sobre a igreja eleita, sobre a igreja escolhida. Nós vemos na primeira lição do trimestre que nós demos uma introdução na cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo, baseamos essa revista, onde está sendo baseada na carta do apóstolo Paulo ao Efésios. Uma carta muito maravilhosa, uma carta que é considerada a sua coroa das suas escrituras do apóstolo Paulo. Para mim, com exceção da carta aos Romanos, é a sua segunda melhor escritura, Mas enfim, na primeira lição nós lemos lá, demos uma breve introdução sobre a cidade de Éfeso, que era uma cidade hoje onde é situado o país da Turquia, um país situado no continente asiático e ao mesmo tempo no continente europeu. É um dos poucos países que pertence a dois continentes, transcontinental. Entre eles está a Turquia, se eu não me engano o Egito e a Rússia. São esses três países que são considerados países transcontinental. Mas apenas a capital da Turquia, que era onde era a antiga cidade de Éfeso, é a única que está em dois continentes, que é Istambul, a capital da Turquia. Isso é só para dar uma leve introdução na nossa revista, para os irmãos entenderem. Até porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante nos seus dias. Era uma cidade totalmente, digamos assim, uma cidade totalmente evolutiva para os seus dias. Uma cidade onde ela estava à frente das outras cidades, onde era uma cidade litorânea, uma cidade totalmente turística. Ali nós vemos, quem leu na primeira lição, que ali se encontrava o templo de Artemis, a deusa Diana, onde tinha ali continuamente cultos a essa deusa do amor. Mas nós vemos que esta cidade um dia conheceu o Evangelho. E quando o Evangelho chegou naquela cidade, aí muda. É o que nós vamos estudar nessa segunda lição. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Como nós não estamos hoje reunidos pessoalmente, eu farei a leitura bíblica em classe continuamente. E os irmãos que tiverem o celular podem nos acompanhar
Quem não tem a revista pode acompanhar no livro, na carta aos Efésios, capítulo 1, o verso 3 e 4, e logo após o capítulo 9, logo após o verso 9 e o verso 14. Amém? E já lembrando aos irmãos aqui do Ariston Centro, que nós já temos revista disponível com a irmã Vezinha, ou irmã Avelice, como achar melhor. É só procurar e adquirir a sua, que essa revista desse trimestre é uma revista muito maravilhosa. Amém? Iniciarei a leitura. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos alcançou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Nós vemos que quando o Evangelho chega, meus queridos irmãos, seja onde for, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Nós vemos aqui nessa lição, se você acompanhar, no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, onde está baseado essa feitoria dessa lição, onde o apóstolo Paulo chegou ali na cidade de Éfeso. Quando ele chegou e ele começou a pregar, muitos não conheciam, quer dizer, todos de uma forma geral ainda não conheciam esse evangelho, mas a partir do momento que o apóstolo começou a pregar o evangelho, muitos começaram a crer naquele evangelho e resolveram entregar a sua vida para Jesus. E a partir desse momento, quando o evangelho chega, a mudança de vida, a mudança de condição, a mudança de pensamento, a mudança de atitude, porque onde o evangelho chega tem que ter mudança. Se não tiver mudança, não é um evangelho genuíno. Nós vemos no capítulo 19, onde já falei lá do livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo começou a pregar este evangelho, a comoção foi tão grande que a maioria daquele povo que adorava outros deuses, tinha outros ídolos em casa, tinha livro de artes mágicas, eles começaram a pegar tudo aquilo, levar em praça pública e colocar fogo. Por quê? Porque o evangelho chegou. Quando o evangelho chega, o evangelho muda. Nós vemos pessoas que falam que está pregando, que é crente, que conheceu a Jesus, mas não teve mudança de vida. Nós vemos aqui nesta lição que quando o evangelho chega, tem que ter mudança. Se não tiver mudança de vida, não é o evangelho de Cristo. Irei ler rapidamente a introdução e logo mais a nossa professora da escola dominical, a nossa irmã Maria Salvadora, estará dando continuidade. Amém? Vou ler aqui ligeiramente a introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais a seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação à humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos.
Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém? Nós vemos que no trimestre passado nós estudamos o ser humano como unidade, né? E agora nós vamos estudar o ser humano como coletividade. Nós vemos que desde o princípio, através de Adão, o pecado veio. Mas aqui nessa carta, o apóstolo está agradecendo pelo sacrifício de Cristo. Quando nós lemos o sacrifício de Cristo, aí nós entendemos a pregação do Evangelho, a salvação, a teologia da salvação, a teologia mais importante da igreja atual. É essa teologia que nós devemos entender e pregar, o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo é bem sucinto nessa carta e claro em dizer que isso não é dom de nós, mas é dom de Deus e privilégio para nós. Porque Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Interessante que Ele olhou para mim e para você, Ele não viu nada que prestasse, Ele não viu nenhum mérito nosso. Ele de repente olhou assim, olha a irmã Maria ali, ó, que está ali, eu vou fazer isso por ela porque ela merece. Eu estou vendo ali que ela é gente boa, gente fina, o Misael ali está fazendo por onde? Não, pelo contrário, não merecíamos nada. Nós merecíamos simplesmente o inferno, para ser mais exato falando. Mas Ele, pela sua infinita misericórdia, deu a sua vida por mim e por você. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Maria, sem mais delongas. E você que está aí no seu lar, continue nos acompanhando e continue nos abençoando, orando por essa obra, para que Deus venha nos dar graça. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria e também com muita saudade dos irmãos que estamos aqui, mas estou feliz com o meu Jesus, porque Ele nos alcançou com a sua infinita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Como o nosso superintendente, nosso nome Israel, já mencionou, nós estamos aqui na segunda lição desse trimestre, que por estarmos impedidos de nos reunirmos no templo, está sendo difícil, mas hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, Deus nos concedeu essa oportunidade para estar fazendo aqui uma rápida transmissão desse assunto. E eu peço a atenção dos irmãos, os irmãos que puderem nos acompanhar, ou que seja agora, no momento, ou depois, os irmãos podem estar assistindo. Louvado seja Deus, prestem muita atenção e também na sua casa leiam essa lição, porque essa lição é muito rica, que falam das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor, que é o que nos interessa, irmãos, é as bênçãos espirituais. Nós necessitamos às vezes das bênçãos materiais, mas são coisas que não preenchem a nossa necessidade espiritual. E hoje nós estamos aqui falando das bênçãos espirituais, que é coisa gloriosa para a nossa vida. Essa sim preenche todas as nossas necessidades. Porque quando nós estamos enriquecidos espiritualmente, a nossa alma tem paz, o nosso coração se alegra, nós glorificamos a Deus e nós sentimos amparados, protegidos. Louvado seja o nome do Senhor quando nós estamos enriquecidos com as bênçãos espirituais. Não quero ser cansativa. Vamos falar um pouquinho aqui das bênçãos espirituais. Eu não vou seguir assim os tópicos da lição, porque nós não temos tempo para falar tudo, mas eu digo para os irmãos, leiam em casa, porque é muito rica essa lição. Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui quando eu falo das bênçãos espirituais, que são provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. E essas bênçãos estão mencionadas ao longo desse texto de Efésios 1, de 3 a 14. Se os irmãos lerem lá, os irmãos vão ver, não é, como está sendo mencionado ali. Começando aqui, porque Deus nos elegeu para sermos santos. Ele nos elegeu para sermos santos. Santos quer dizer o quê? Separados do mundo. E foi para isso que Deus, na sua infinita misericórdia, nos elegeu.
como nossa irmã Misael já falou, não é porque éramos bons, não. Ele nos escolheu pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. Como diz a palavra do Senhor, não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi Ele quem nos escolheu e nos elegeu para sermos santos, para sermos separados das coisas mundanas. Louvado seja o nome de Jesus. Se você ler, isso está escrito em Efésios 1:4. Aí depois ele diz, isso são bênçãos espirituais. Aqui nós estamos falando das bênçãos espirituais, irmãos. E depois fala, nos predestinou para sermos filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, vai acompanhando e vendo os privilégios que Deus nos concedeu pela sua infinita bondade e misericórdia. Nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos, porque como diz a palavra de Deus, Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos com os mesmos direitos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que Ele veio para a nação de Israel. A nação de Israel o recusou. Pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou, porque nós não éramos considerados filhos, mas éramos gentios. Mas através da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e através da nossa fé em Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador da nossa alma, Ele nos deu o direito de sermos filhos, com os mesmos direitos daqueles que eram os filhos da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se os irmãos forem ver, se você adota uma criança, registra aquela criança com o nome, com o seu nome, louvado seja o nome do Senhor, aquela criança tem os mesmos direitos dos filhos. Ele é adotivo, mas ele está registrado com o seu nome. Foi assim que aconteceu conosco. Nós aceitamos Jesus como Salvador. Ele nos escolheu, nós aceitamos como Salvador. E Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então somos filhos de Deus. Ele nos predestinou para isso. Isso é privilégio glorioso. Isso é bênção espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda, irmão, nos remiu, nos fez agradáveis para si, depois de nós sermos separados. Louvado seja Deus. Depois de nós sermos filhos, louvado seja Deus. Ainda, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos fez agradáveis para si. Porque quando estávamos no mundo, na prática do pecado, nós éramos considerados criaturas de Deus e Ele nos amava, como ama hoje. Mas depois de aceitarmos Ele como Salvador da nossa alma, como nosso Salvador, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos transformou e nos fez agradáveis a si. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é bênção espiritual, porque nós estamos falando nessa lição das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ainda, nos remiu por meio do sangue de Jesus Cristo. Nos remiu por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vai analisando aí os privilégios que Deus deu a mim, que Deus deu a você, que Deus deu a todos aqueles quanto creem em Jesus Cristo e aceita como seu Salvador. Louvado seja o nome de Jesus, porque nós estávamos perdidos, sem Deus, sem direção, mas por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário e a nossa fé, a nossa confissão a Ele, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos deu todos esses privilégios que são bênçãos espirituais. Louvado seja o nome de Jesus. E aí diz que nos acolheu-nos por sua vontade redentora. Como nós falamos, não foi pelos nossos méritos, não foi pelo nosso merecimento, mas foi pela sua vontade redentora que Ele nos acolheu, que Ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje já estamos nós no grupo daqueles que são chamados filhos de Deus, porque Ele nos adotou, somos filhos por adoção. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é privilégio glorioso.
Louvado seja Deus. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. O irmão sabe o que isto significa? Significa que fomos comprados, louvado seja Deus, e fomos selados com o Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus. E hoje nós somos propriedade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo e entregamos nossa vida a Ele, ali nós recebemos este selo glorioso, louvado seja Deus, que é do Espírito Santo. É como se Jesus dissesse: este eu comprei, louvado seja o nome de Jesus, e este é propriedade minha, porque eu comprei e agora ele está selado, louvado seja Deus, documentado, registrado como filho, louvado seja o nome de Jesus. Isso é glorioso, irmão. Para um pouquinho aí, medita nessas gloriosas bênçãos espirituais que nós temos recebido de Deus, não por merecimento, mas pela bondade de Deus. Isto é graça de Deus. Que graça significa? Favor imerecido, favor que nós não merecia. Você é comprado, irmão, pelo sangue de Jesus. Você que tem entregado a sua vida a Jesus Cristo, tem aceitado como seu Salvador e anda nos seus caminhos. Você é comprado com o sangue de Jesus. Você é propriedade de Deus, porque Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te selou com a promessa, com o selo da promessa. Ele te selou com o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus, confirmando que você é propriedade de Deus. E essa promessa continua valendo, louvado seja o nome do Senhor. Desde que você não saia, não deixe Jesus, essa promessa continua valendo. Você continua sendo propriedade de Deus. Essa é a garantia de que você é propriedade de Deus, de que Deus tem tomado posse da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é glorioso, isto é maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus, porque nesta manhã nós estamos aqui para falar de bênção espiritual. Louvado seja Deus, que é o que nós mais necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus. Louvado seja Deus. Deus que planejou essa redenção, a redenção, louvado seja Deus, para nós. Deus planejou, o Filho realizou, louvado seja o nome do Senhor, e o Espírito Santo garante, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, a minha alma se alegra em meditar nessas coisas gloriosas, louvado seja o nome de Jesus, porque Deus planejou a redenção, a nossa redenção. O Filho realizou, louvado seja o nome do Senhor, e o Espírito Santo, que recebemos como selo no momento da nossa conversão ao Senhor, Ele garante, louvado seja o nome do Senhor. Essas bênçãos nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Quando nós meditamos, louvado seja Deus, que Ele nos separou. Louvado seja Deus, nos fez separados, ou seja, santos, que significa separado. Que Ele nos elegeu, louvado seja o nome de Jesus. Que Ele nos remiu por meio do seu sangue. Que Ele nos acolheu pela sua vontade, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos revelou a sua palavra. Que Ele nos selou com o Espírito Santo e que essa promessa tem validade, louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa continua valendo, porque o Espírito Santo garante essa promessa, desde que não saiamos da presença de Deus, desde que não deixamos de andar conforme a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí nós temos, louvado seja Deus, a alegria de dizer: bendito seja Deus.
fácil para tantos irmãos. Está isolado dentro de casa. Ali não podemos sair muitas vezes para cumprir ali as regras que nós vemos que no momento é essencial para nós. Mas Deus tem se feito presente. Quantas vezes dobramos os nossos joelhos ali e falamos com Deus e sentimos a alegria do seu Espírito. Isso porque as bênçãos espirituais nos acompanham. As bênçãos espirituais Deus tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e você tem todo o direito e deve se precaver e deve andar com cuidado, mas saiba de uma coisa: não ande com medo, porque nós temos a proteção divina e na nossa vida só vai acontecer aquilo que Deus permitir, porque Ele nunca deixou de cuidar daqueles que Ele tem escolhido. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Não podemos ser ignorantes, nós temos que tomar os nossos cuidados, é claro. Nós sabemos de uma coisa: não podemos estar com tanto medo, porque sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós e nada vai nos acontecer se não for com a permissão de Deus. Eu louvo ao Senhor. Medita, irmão, pegue a sua revista em casa, leia, tira um tempo, mas nesse tempo você se reserve das preocupações deste mundo e medite nas bênçãos espirituais que Deus tem nos concedido. Eu já quero encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos. No decorrer desse comentário tem muita coisa boa para alegrar a nossa alma, porque esta lição fala daquilo que nós mais necessitamos, as bênçãos espirituais. E quando nós falamos de bênçãos espirituais, é coisa que completa a nossa alma de uma forma, preenche a nossa alma de forma completa. Louvado seja o nome de Jesus. Quando se fala de bênçãos materiais, você pode receber multidões de bênçãos materiais que nós precisamos dela, nos alegramos, glorificamos a Deus e agradecemos a Ele. Mas louvado seja o nome do Senhor, se nós não estiver bem com Deus, se nós não estiver bem com a nossa vida espiritual, ainda fica um vazio, parece estar faltando alguma coisa. Mas quando falamos das bênçãos espirituais e nós nos sentimos que estamos enriquecidos com essas bênçãos espirituais, louvado seja Deus, a nossa alegria é completa. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa alegria é completa em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar a igreja do Senhor Jesus, orando uns pelos outros. Às vezes nos preocupamos de orar somente para que o Senhor faça cessar essa pandemia. Eu mesmo tenho orado e tenho pedido a Deus para banir esse vírus da face da terra. Mas temos que ter a maior preocupação de orar para que a igreja do Senhor permaneça firme. A igreja do Senhor possa estar atenta, possa estar alerta. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos que é os sinais que antecedem a vinda de Jesus se cumprindo. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue orando uns pelos outros. Amém. Graças a Deus por tudo que já ouvimos, por essa palavra maravilhosa. Essas são as bênçãos derivadas da maior bênção que o crente pode ter, a salvação. O plano divino para salvar a vida do homem. Nós vemos que não foi fácil passar o que Jesus passou. Aí nós vemos e paramos para pensar que devemos dar valor a essa bênção, né? E para concluir, a conclusão nos diz: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos do desígnio divino estará plenamente executado. Aleluia. Quando Jesus Cristo deu o brado lá na cruz do Calvário, está consumado,
E ali nós temos o privilégio de reconhecer aquele sacrifício e ter esse privilégio de ser enxertado na oliveira verdadeira, porque antes nós era como jambuzeiro bravo, como erva daninha, mas a partir do momento que nós reconhecemos esse sacrifício, nós temos o privilégio dessa salvação, a salvação em Cristo Jesus. Como a irmã mesmo falou, não vamos dizer que muitas vezes nós atemorizamos, nós ficamos amedrontados, mas nós temos que lembrar que nossa salvação está no Senhor. E nossa salvação está naquele que nos escolheu desde a fundação do mundo. Interessante que nós já éramos dele. Nós já éramos dele. Ele criou a geração a partir de Adão, já era dele. Mas veio o pecado e sujou. E por determinado tempo foi perdido. Mas através de Jesus Cristo ele tornou a nos comprar. Então nós somos dele duas vezes. Nós temos esse privilégio de dizer que somos filhos dele, co-herdeiros com Cristo, para morarmos no céu naquele grande dia. Fique nesta manhã com essa ligeira palavra e medite nas escrituras dessa lição, baseado no livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Amém? E para finalizarmos, vamos ficar em pé. Você aí no seu lar, se quiser se colocar em pé neste momento e agradecer a Deus, oremos. Bendito e maravilhoso Senhor, nós te agradecemos por esse sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. Esse sacrifício não foi em vão, esse sacrifício de forma nenhuma foi anulado, Senhor, pelo pecado. Mas nós temos a plena certeza que esse sacrifício foi para a remissão de muitos e muitos, para que reconheçam o teu sacrifício, para que vá morar contigo nos últimos dias, quando tu vir buscar a tua amada igreja eleita, Senhor. Neste momento nós te agradecemos que tu nos deu um dia abençoado, debaixo da tua graça, da tua unção, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.